O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre segurança e criminalidade. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o deputado Heitor Ferrer. Ele é médico formado pelo UFC, com pós-graduação em doenças tropicais e saúde pública, foi vereador por 3 mandatos e atualmente é deputado estadual. Outro convidado é o Dr. Andrade Júnior, ele é coordenador de operações integradas da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. E outro convidado é o Dr. Laércio Noronha Xavier, advogado, doutor em Direito Público e mestre em Direito Constitucional, autor do livro Políticas Públicas de Segurança. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo e em seguida voltamos no programa Universidade Viva, hoje falando sobre segurança e criminalidade. Fortaleza está alarmada. Entre janeiro e abril de 2013, a marca de pessoas que morreram assassinadas a bala em Fortaleza e região metropolitana chegou a 873 registros. No mesmo período de apenas 2 anos atrás, foram 537 homicídios a bala. No ano passado, janeiro, abril, somou 751 mortes a bala. Na conta, sempre, e com a referência dos 3 meses, são exatos 336 mortes, a mais a tiros cometidos na comparação entre 2011 para 2013. A alta chega a 62,5%. Todas as operações e são para pior, e são 85 mortes a mais em média para cada mês do quadrimestre. Os índices ainda aterrorizam mais a contagem de mortes a tiro por dia. Morriam 4 exatos, 4,4, agora morrem 7 exatos, 7,2 a cada 24 horas. São números contabilizados a partir do livro de entrada de cadáver na Coordenadoria de Medicina Legal e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. E o primeiro registro de cada morte vai para a estatística e posterior divulgação pública. Os índices subiram assustadoramente em 2013, principalmente por causa de março, e foi um mês onde a violência, na linguagem mais clara possível, extrapolou. Chegou a 284 corpos necropsiados pela causa mortes e homicídios a bala. Nunca se matou tanto a bala no mesmo mês, desde a era do registro de segurança pública no Ceará. Só no último dia 31 de março, o domingo de feriado da Semana Santa, 24 mortes entraram e para o PFOS, média de 1 assassinato por tiro. O cidadão tem medo, a cidade tem medo. O que fazer? Qual o papel do Estado? Como o povo pode se defender dessa violência? Quais as causas? Fugir da cidade para o campo é a solução? Essas e outras questões serão respondidas pelos nossos convidados no programa Universidade Viva de hoje. Eu vou começar aqui com o deputado Heitor Ferrer. O que está acontecendo, deputado? Olha, Jonas Luiz, esses dados que você acabou de anunciar e dizer à sociedade, está tão banalizada a violência que quando nós levamos esses expressivos e catastróficos números, as pessoas ouvem e dizem, é isso mesmo. Então eu tenho que iniciar dizendo que o que se matou no ano de 2012, que foram 3.065 pessoas no estado, e nós já temos a cifra de 873 nestes primeiros 4 meses. Fortaleza já alcança quase 1.000 assassinatos. Na cidade de Toronto, Canadá, menos rica do que o Brasil. O Canadá é menos rico do que o Brasil. O Brasil é a 6ª economia do planeta. Toronto é considerada, e o Laércio sabe disso mais do que todos nós, porque lançou livro sobre isso. Toronto se matou 40 pessoas no ano. No ano. Em 2007, o ministro do Canadá, no mês de outubro, foi à televisão
cadeia nacional, pedir desculpas ao povo do Canadá pelo 7º homicídio do ano na cidade de Ottawa, outubro, faltando 2 meses para terminar um ano. Quer dizer, o 7º homicídio levou o primeiro-ministro a uma cadeia de televisão para pedir desculpas pelo 7º assassinato. Nós estamos, aqui no Ceará, está se matando 7 por dia. E a coisa parece que é comum. A coisa parece que não, isso é isso mesmo. Isso mesmo não. Nós temos que fazer alguma coisa, e cabe obviamente ao governo do Estado, e prefeitos, porque eu tenho uma tese de que a violência, ela vem de omissão de políticas públicas oriundas do município, que tem muito a ver com a violência quando ele se omite, que ele não está presente, mas é no estado do Ceará como um todo que nós estamos presenciando esta violência e com crimes mais na capital. Eu acho que o grande problema não é o pobre não é violento, mas o grande problema chama-se pobreza com desigualdade social e impunidade. Vou dar um dado e depois o Jonas Luiz vai perguntar aos outros companheiros que estão aqui. Vou dar um dado recebido há poucos dias da doutora Fernanda Marinho, promotora de justiça. Eu não vou dizer o departamento de polícia para não dizer que é neste, mas são em todos. Lá nós temos, em 2012, 300 inquéritos arquivados por falta de autoria, quer dizer, 300 famílias tiveram seus entes queridos perdidos e esses inquéritos foram simplesmente engavetados porque não se consegue chegar à autoria do crime. Ou seja, nós estamos numa selva. Quem está naquela área desse departamento de polícia, ele sabe que pode matar à vontade, porque não vai ser investigado. E aí o Andrade sabe de um outro problema, que é justamente a carceragem feita dentro das delegacias, onde os delegados e agentes estão presos para cuidar dos presos, sem poder investigar o que está acontecendo lá fora. Portanto, é um problema grave, que certamente aflige muito o governador do estado do Ceará, porque a sua promessa maior nas suas campanhas eleitorais foi de diminuir os índices de violência. E, lamentavelmente, esses índices aumentaram de maneira estratosférica nestes 2 anos de governo. Ok. Andrade Júnior. Eu concordo com o nobre deputado quando ele fala do problema social existente, gritante, na nossa sociedade. Fazer comparação com o Canadá, independentemente da circunstância do Brasil ser um país economicamente mais rico do que o Canadá, o problema é que essa distribuição de riqueza é totalmente diferente no nosso país. Trazendo para a realidade, a gente não pode esconder realmente, e principalmente o mês de março, deputado, ele foi assustador também para os órgãos de segurança pública. Eu falo, nós trabalhamos com o número do Estado, nós tivemos 412 homicídios no mês de março, um aumento na casa de 40% em relação ao mês anterior, fevereiro. Em relação ao mês de março do ano passado, um aumento na casa de 60%. Tudo é trabalhado na Secretaria de Segurança Pública em cima de estatística, e essa estatística nos assustou. Realmente nos assustou, não poderia ser diferente disso, e ninguém fica achando que não, isso, como foi colocado, parece, não, isso é normal, isso vai acontecer, não. Para a Secretaria de Segurança Pública, isso não é normal. Não é normal, tanto que estamos trabalhando com políticas sérias de forma. Agora, a Secretaria de Segurança Pública é a primeira vitrine desse contexto. Eu costumo dizer que nós estamos dentro de um rio poluído e o leito do rio, todo dia a Secretaria de Segurança tem que limpar esse leito. Mas a nascente desse leito que passa por parte do município, ela tem que ser limpa por alguém que não vai ser uma política da Secretaria de Segurança Pública e pode até ser da Secretaria de Segurança Pública, como fazemos os trabalhos de educação, os trabalhos preventivos com a Polícia Civil no DIP, que é a Divisão de Proteção ao Estudante, como fazemos com o PROERD, que já é um projeto antigo de erradicação de pessoas que utilizam drogas por parte da Polícia Militar, hoje utilizando o Batalhão de Polícia Comunitária, o conhecido Ronda do Quarteirão. Então, o trabalho é efetuado. Tivemos, realmente, o número cresceu, a Secretaria reconhece esse crescimento, nós refazemos todos o nosso trabalho, todos os dias nos reunimos no sentido de melhorar, intensificar, e aí vem o investimento. Nós precisamos, não para acabar com a criminalidade, mas para estabilizar esses números, atacar a força repressiva. Como bem colocou o deputado, nós precisamos investigar esses crimes.
A sensação de impunidade faz com que aconteça. Eu faço um paralelo sempre com a divisão anti-sequestro, da qual tive a oportunidade de ser diretor. Nós tínhamos um alto índice de sequestro no Estado, que a gente conseguiu debelar com a repressão. Fortalecemos a repressão e, com o fortalecimento da repressão, prendemos os bandidos que estavam praticando o crime de sequestro e diminuímos o crime e estabilizamos o crime à casa de 1, 2 por ano. Para diminuirmos o número de homicídios, temos que trabalhar de forma forte a repressão. Temos agora o fortalecimento da repressão com a entrada de 700 novos inspetores de polícia, trabalhados, são pessoas todas, há um concurso de nível superior, pessoas que foram formadas para trabalhar a investigação em crime. Estamos esvaziando, já esvaziamos agora todas as delegacias para dar condição desse homem ir para a rua investigar. E teremos, com certeza, num prazo, e aí a investigação ela não é imediatista, vai ter que ter um médio prazo, para que a gente cobre dessas pessoas realmente um resultado. E aí vai para o gestor de cada instituição cobrar o resultado. Ele recebeu o material humano, ele vai receber mais 700 inspetores agora, e tem que ser cobrado desse gestor um resultado em cima do que está sendo fornecido agora. Reconheço que os inspetores estavam tomando conta de presos, reconheço que o número de inspetores era pequeno, realmente a Secretaria reconhece. Houve um investimento por parte do governo do Estado para aumentar o efetivo, principalmente da Polícia Civil, já no sentido de trabalhar a repressão. O ostensivo foi muito bem trabalhado no sentido de do próprio Ronda do Quarteirão, com novas viaturas, com novos policiais, mas o ostensivo não vai diminuir essa criminalidade. Então, essa força do repressivo é que vai fazer com que isso aconteça. E nós temos um prazo, acreditamos num prazo de 6 meses, dentro do que esses garotos que entraram agora, essas meninas vontadosos, inspetores que entraram agora, começar a produzir em cima dos inquéritos. Andrade, para resolver o problema da criminalidade e homicídio, não para resolver, mas para trazer para um patamar onde a gente possa, pelo menos, digerir e trabalhar em cima desse patamar para diminuir com o preventivo e com o trabalho proativo em cima do social. Eu queria colocar aqui o professor Laércio Noronha Xavier. Olha, o fenômeno da violência urbana, ele é bem complexo. Se a gente analisar o Brasil, na década de 90, com o Plano Real, nós conseguimos a estabilidade da moeda, o controle da inflação. E a década passada, entre 2001 a 2010, nós tivemos uma década histórica de inclusão socioeconômica. Aumentou a renda, aumentou o consumo, melhorou o saneamento, melhorou a educação, os índices de analfabetismo baixaram, o desemprego diminuiu, hoje 7% da PE se encontra desempregada. Mas, por mais paradoxal que seja, o índice de criminalidade aumentou. E ele aumentou em todo o Brasil. Aumentou de forma difusa por toda a sociedade. A sociedade ela não tem mais local seguro, ela tem que passar por diversos locais, ela tem que sair à noite. Então, essa violência difusa, que é democrática, pega todos os segmentos sociais, ela alcança hoje a insegurança, a sensação de insegurança, quase 90%. Mas a violência concentrada, ela fixou-se, em especial, no jovem negro, pobre, de sexo masculino, sem formação escolar ou de baixa formação e morador da periferia urbana. Então nós temos a violência difusa e essa violência concentrada. E no nosso livro a gente traz algumas argumentações em relação a isso. A segregação espacial e a exclusão. Então é um fator do município não desarmar os ambientes criminosos. 2, a impunidade do sistema criminal brasileiro. O sistema judicial criminal brasileiro tem a marca da impunidade. Só 8% dos homicídios no Brasil são desvendados. Outro aspecto, o gerenciamento de crise. Quem pauta a crise da segurança pública no Brasil é a mídia. Quando ocorre um crime de clamor público, quando ocorre um ato de arbitrariedade ou de corrupção policial, a todo momento a gente está mudando, né, de gerenciamento ou utilizando esse gerenciamento colocado pela mídia. E outro aspecto que é mais preocupante, que eu chamo de politização do crime. O crime organizado, ele se manifesta no Brasil com tal intensidade e com tal nível empresarial, tendo como carro-chefe a droga. A droga. A droga ele é o crime âncora dos bairros periféricos. E nessa rede de bocas, nós temos empreendimentos empresariais que são disputados palmo a palmo pelas gangues, em especial o jovem. O jovem armado, que dá o status de virilidade, que dá o status de status quo diferenciado em relação ao bairro, ele ostenta a arma, né? Então, há uma briga por território causada pela droga. E aí existe uma campanha no mundo, hoje, em relação até que ponto o proibicionismo da droga está equivocado.
né? Os Estados Unidos já gastaram 1 trilhão em relação a isso. Nós estamos há 40 anos nesse modelo e nós não conseguimos debelar a droga. 7 ex-ministros da Justiça, deputado Heitor Ferrer, delegado Andrade, assinaram agora um manifesto para a descriminalização do uso, para que algumas drogas de uso leve possam ser descriminalizadas. Então, a nossa forma de combater a criminalidade, sempre sob o aspecto repressivo, ela deve ser pensada. Nós temos no Brasil 4 grandes experiências da década passada: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Vejam bem, a criminalidade aumentou em especial no Nordeste. Minas Gerais não, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e no Pará. Onde houve mais inclusão social foi nos estados nordestinos. Onde havia mais violência era em Rio e São Paulo. Hoje, a violência no Rio e São Paulo é inferior, proporcionalmente, à violência desses estados. Ou seja, houve avanço socioeconômico, mas não houve diminuição da violência. O estado de Pernambuco, para mim, é um estado paradigmático. Desde 2007 existe um programa Pacto pela Vida, coordenado pelo governador e com as autoridades e com a presença dos prefeitos e as autoridades públicas, chefiado pelo secretário de Planejamento, nem o secretário de Segurança. O governo de Pernambuco ganhou 3 prêmios da ONU, Excelência em Administração Pública. Diminuiu 38% a criminalidade em Pernambuco e 50% em Recife. 3 prêmios. Ou seja, eu acho que falta um pouco mais de integração entre prefeituras, autoridades, secretaria de segurança, não só no aspecto repressivo, né? O município tem que tomar para si a responsabilidade de desmontar os ambientes criminosos, porque o crime que está ocorrendo e que está sendo computado, ele ocorre lá no Dias Macedo, ele ocorre lá no Canidezinho, no Vila Velha, na Barra do Ceará, que hoje bate o Bom Jardim, né? E qual é o papel da prefeitura no desarme desses ambientes criminosos? Foi criada agora uma nova secretaria pela primeira vez na história, né? O deputado Heitor Ferrer, quando candidato a prefeito, tinha também seu programa. Eu acho que definitivamente, Jonas, o debate da segurança pública tratada pelo município, delegado Andrade, chegou de vez, né? O município tem uma responsabilidade. Eu acho que culpar só o governo do Estado, quando os municípios não atuam nesse trabalho preventivo, nesse trabalho de reeducação. Agora, como falou o próprio delegado Andrade, o rio está sujo, cabe ao Estado a limpeza do rio e, obviamente, com essas políticas integradas, ver se o que carrega para o rio já vem limpo, na nascente, né? E aí onde está, eu acho que nós vamos debater, o João Luiz vai trazer esse assunto certamente, é como nós tratarmos a pandemia da violência no Ceará, que já está instalada. Algo tem que ser feito e aí já não é mais município. Porque eu que queria que a gente... Repressão qualificada. Aí a repressão, e aí nós temos... Mas eu queria que a gente deixasse esse bate-papo... Nós temos aí o Estado de Pernambuco como exemplo de bem, sucesso nesse combate através da repressão. Queria voltar Pronto, com isso aqui. Eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre segurança e criminalidade. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre segurança e criminalidade. Eu queria colocar aqui o Andrade Júnior aqui na conversa, porque no bloco anterior e ficou aquela história. E aí? É porque foi citado o Pacto pela Vida, tanto pelo deputado quanto pelo professor Jair. Veja bem, o Pacto pela Vida, ele nada mais foi do que um trabalho realizado pelo hoje, inclusive nosso controlador aqui, doutor Servilho, idealizado por ele, que era um trabalho em cima do repressivo. O que Pernambuco fez, baixou 38%, baixou. Eu não estou menosprezando o trabalho Pacto pela Vida, que foi um trabalho laureado, é excelente, digno de ser copiado. Chega um ponto que se deu certo, tem que copiar mesmo, e copiar e dizer, eu copiei. É a tecnologia do óbvio, né? Não tem, que não deu tão certo em Minas Gerais como deu em Pernambuco, que é o tal de abraçar a causa. Se imiscuir de todo tipo de vaidade, e o secretário de Segurança do Pernambuco entender que o secretário de Planejamento e Gestão era muito importante naquele contexto
como foi importante. Então, eles fortaleceram a máquina repressiva, fortaleceram a polícia judiciária, criaram a divisão de homicídios e proteção à pessoa, estabeleceram metas a serem alcançadas, e aí bem direcionado para o administrativo, para pessoas que conhecem da administração, dizer, não, vocês têm essas metas a alcançarem. E estabeleceram, que aí eu discordo, premiações em cima das metas, que eu acho que não era necessário a premiação. Fica muito parecido na época do Luiz Eduardo Soares, lá no Rio de Janeiro, que existia a gratificação faroeste, que quantos mais bandidos morressem, mais o policial ganhava. Então, Pernambuco desceu. Pernambuco hoje está enfrentando um problema com a segunda fase do Pacto pela Vida, é conseguir baixar mais ainda. É isso que eu falei. A gente fortalecendo o repressivo, cobrando da polícia judiciária, que seja identificada as pessoas venham a ser presas, e aí você diminui esse índice, porque você vai diminuir a sensação de impunidade, você vai colocar atrás das grades a pessoa que cometeu o delito, e aí você estabiliza o crime de homicídio, que é o crime que mais assola a sociedade, é o que, juntamente com o sequestro, é o que mais maltrata. Leva a vida. O sequestro maltrata tanto quanto, mas o sequestro ele é pontual. Então, a gente vai, nessa circunstância, a gente consegue estabilizar. Como fazer isso? Temos que fortalecer o repressivo. Agora, todo mundo vai ter, como bem colocou o deputado, todo mundo vai ter que se abraçar e dizer, não, vamos abraçar a causa, sem vaidades, vamos trabalhar o problema e em cima desse problema resolvido. E aí, prof? Agora, Deputado, o que eu vejo... O que está faltando para esse abraço? O que nós lamentamos, e para nós que às vezes criticamos algumas ações do governo do Estado, eu faço é sofrer quando tenho que tomar algumas posições de crítica, porque o bom é você parabenizar, dizer que, como tenho dito, o governador está fazendo aí as policlínicas, o governador está fazendo os hospitais regionais. Eu tenho dito, como disse ontem numa palestra que dei na universidade, sobre a linha leste do metrô, que vai ser uma obra extraordinária se ele realmente iniciar e concluir. O plano de combate ostensivo à violência no estado do Ceará, na minha concepção, faliu. Por quê, Jonas? Porque a maneira única que eu vejo de você evitar o crime, para que nem sequer seja investigado, o crime, é você desmontar a violência existente, impedir que haja o ato de violência. Os meninos da Assembleia, os deputados do governo, dizem, olha, o governador não tem culpa, nem a polícia, se você está numa boca de fumo ou num restaurante e alguém vem acertar a conta. Realmente. O que é que eu propus e venho propondo e venho dizendo sempre? Estilo raio, ronda feita por motos. Você dividiria o território da cidade de Fortaleza todo o território. Quantas motos seriam necessárias para tantos quilômetros quadrados? E aquelas motos fazem a ronda permanente, diuturnamente. E para cada grupo de tantas motos, com tantos policiais, nós teríamos um carro grande, obviamente para atender a algum chamado desses policiais que estão fazendo a ronda em motos, tipo raio. Se você fizesse isso, e todo o território sendo visitado por esses policiais, o cidadão que estava com vontade de cometer um crime, ele não ia cometer porque sabia que aquele patrulhamento chega. O que é que acontece com o Honda? Com o carro grande, no trânsito como o nosso? Digamos que nós estejamos em qualquer rua de Fortaleza, do centro da cidade para frente, do centro da cidade para trás, se houver um fato, uma ocorrência com o Jonas Luiz, com o Laércio, com o Andrade, com o Heitor, se nós tivermos a condição de ligar para a polícia, o Honda não chega, porque o trânsito não permite. Então, o meliante, ele tem a segurança de que ele não vai ser importunado no seu ato contra o cidadão, porque não tem como a polícia chegar. Agora, se chega e telefona para uma moto, tipo raio, está lá em 2 segundos para atender a ocorrência. Então, a concepção do plano de segurança, e o governador, eu até elogiei, está comprando uma série de motos, 150 motos, já ampliando o que é o raio. Ingresso em qualquer buraco? Ingresso em qualquer buraco, chega em qualquer via, e é isso que nós precisamos. É o território ser visitado por motos permanentemente. Queria colocar aqui o professor Lerto Noronha Xavier, que ele está doido para falar, mas no bloco anterior você falou em drogas, né? Que
é onde começa tudo, né? Mas se você levar em consideração que São Paulo e Rio de Janeiro tem mais droga do que aqui, porque lá não aumentou e aqui aumentou a criminalidade. Aumentou também, mas houve um processo de migração empresarial da droga para cá, né? Para cá, para o Ceará e para outros estados, como um empreendimento organizado, empresarial, briga por território, envolvendo a juventude. Mas outro aspecto que eu queria colocar, Jonas, é o seguinte: em 2009, a Fundação de Amparo à Pesquisa fez uma seleção pública para professor doutor. E nesse trabalho, médicos, sociólogos, advogados, tecnólogos da informação apresentaram vários trabalhos sobre segurança pública. E, infelizmente, esses trabalhos não viraram nenhum workshop. Esses profissionais que foram lá pesquisar a segurança sobre os mais variados aspectos não tiveram a oportunidade, nem pela FUNCAP, nem pela Secretaria de Segurança, de serem reunidos. Vamos discutir a questão do Ronda, vamos discutir a questão do celular ingressando no presídio, vamos fazer uma avaliação do crime violento em Fortaleza ou do papel do município. Quer dizer, nós perdemos uma oportunidade histórica. A Bahia fez o mesmo trabalho, mas juntou os profissionais, né? Nós temos hoje o aumento dos assaltos a ônibus, que vinha decrescendo enormemente nos últimos anos. E no ano passado e esse ano aumentou. Por quê? Temos que reunir, temos que discutir, temos que chamar os pesquisadores. Eu acho que repressão qualificada se faz com os quadros da academia, né? Esses quadros assessorando, discutindo, analisando, investigando as causas e os porquês. Aumentou o número de mortes a bala no IJF. Por que aumentou? Quais são os locais? De onde vem? Quais são os horários? Qual é a motivação? Tudo isso representa ferramentas formidáveis para a atuação repressiva da segurança pública. Então, o trabalho repressivo é interessantíssimo, rever o plano, utilizar a moto, mas nós temos que buscar as causas, nós temos que ter pesquisas constantes em relação a isso. E um dos grandes problemas da segurança brasileira é que 80% dos profissionais de segurança são policiais. Quer dizer, falta estatístico, falta tecnólogo da informação, psicólogo, administrador, advogado, comunicador, né? Nós temos que ter esse upgrade de profissionais, né? Esses talentos reunidos para assessorar a segurança pública. Não para trabalhar no operacional, mas para buscar os porquês, investigar. Hoje, o melhor debate sobre segurança pública é feito pelos sociólogos. Não se discute hoje segurança com profundidade quem não for filiado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde nós se reúnem os vários profissionais que trabalham sobre o tema, inclusive policiais, ex-policiais, no caso do José Vicente, para analisar a segurança pública de forma isenta, de forma fundamentada. Então, eu acho que mais do que se aproximar da mídia, e a mídia também tem que rever a sua atuação em relação à violência, porque a matéria-prima da mídia é a violência, não é a segurança. Eu vejo muito poucos comunicadores, inclusive comunicadores que são parlamentares, discutindo as saídas de segurança. Por quê? Porque é muito mais fácil discutir a violência como matéria-prima, mostrar a violência justamente para quem é alvo, para as vítimas preferenciais. Então, eu acho que está na hora de a gente ampliar mais os contatos com a academia, de buscar mais pesquisas, de entender as causas e o porquê da violência, que não é um fenômeno do estado do Ceará. É um fenômeno nacional e que, nesse caso, todos têm que abraçar. Em especial, esse casamento. Segurança pública, o operacional e a academia. Agora, já que eu toquei na história das motos, eu queria ouvir aqui do nosso auxiliar de governo, porque eu acho que, se enveredar por esta área de soldado em motos, nós poderemos conter a violência, pelo menos... Pelo menos 3 pontos são muito importantes. Esse ponto colocado pelo deputado Heitor, muito importante, e isso a Secretaria já está fazendo. Nós iniciamos a gestão do secretário Bezerra com 13 equipes do raio, hoje já temos 30 equipes do raio, e agora com a aquisição de 150 motos, vamos colocar mais 80. A equipe é composta de quantas motos? São 3 motos com 4 homens. Dois numa moto e um em cada um. Com armas pesadas. 2 de apoio, com armas pesadas, armas para chegar e resolver, como colocou o deputado. Então isso era necessário. Nós não podemos, a discussão do sociólogo, professor, e eu lhe digo com certeza, Laércio, que concordo plenamente com você. Quando eu vejo, estava aqui agora há pouco passando você sobre o Luiz Eduardo Soares, que foi um dos homens que começou isso no Rio de Janeiro, inclusive o PP, deviam colocar o PP, colocar um no nome dele. Foi o primeiro homem que pensou o PP com outra terminologia, foi o professor Luiz Eduardo Soares, isso já em 99, quando ele acabou sendo destituído do cargo,
porque, entre aspas, ele era bom demais para o que estava sendo feito no governo da época, governo Antônio Garotinho. Que acabou no que acabou, todo mundo preso, chefe de polícia preso, comandante de PM preso, governador quase preso. Tropa de Elite 2, acaba aquele filme. Então, nesse aspecto sociológico, concordo plenamente com o professor Laércio. Só temos que ver, nesse aspecto, nós temos que dar um resultado imediato. A população, ela clama por um resultado imediato. Então, nós precisamos da sensação de segurança para a população. E essa sensação de insegurança, vem que foi colocado pela mídia, a mídia, ela se alimenta da tragédia, eu digo diferente. Eu, sinceramente, às vezes, as pessoas dizem, mas os programas de imprensa, se pudesse apertar, saía sangue. Eu penso diferente. Por que será que a mídia ela publica tantas matérias sobre crime? Por quem assiste, a sociedade que assiste ali, aquela pessoa que está assistindo. Então, o problema não é midiático, o problema não é da imprensa. A imprensa vende o material que quer ser comprado. Então, a sociedade, ela compra. A sociedade, infelizmente, aí nós temos os valores que estão por baixo da terra. Mas o Jornal Nacional precisa disso? Não precisa, mas ele começou a perceber, e aí com certeza, que num dado momento, talvez o Datena, quando invadiu o espaço dele pela Band, mostrando tragédia, talvez estivesse ganhando alguns pontos preciosos da grande TV Globo, e a TV Globo entendeu que não. Ela tinha que começar o Jornal Nacional com sangue, para que ela pudesse, como todo dia, eu tenho que começar com tragédia, para que eu chame o espectador e ele assista. Aí a culpa é da TV Globo, é do William Bonner que produz? Não. A culpa é daquele que vai estar assistindo, aquele que quer ouvir. Os 2 primeiros blocos da Record são só violência. São só violência. Então ele estava percebendo isso. Então você não pode criticar. Muito a isso. Ela não trazia. Ela não trazia. E termina perdendo a audiência porque é isso que atrai muitas vezes o telespectador, a tragédia. Exatamente. Então não é o problema, não é a imprensa vender a tragédia, é porque tem quem compre a tragédia. E essa venda dessa tragédia aumenta a sensação de segurança, quer queira, quer não, aumenta a sensação de segurança e estimula o crime. Não tenha dúvida que na hora que você incendeia um ônibus lá em Santa Catarina, 1, 2, 3, 4, 70 ônibus em um mês, aí alguém vai aparecer lá no Ceará e diz, vou incendiar um ônibus. E aí resolve incendiar e incendeia, como foi incendiado o ônibus aqui lá no Álvaro N, e aí você tem que tomar uma atitude imediata para evitar que aquilo cresça. Então, hoje, o fenômeno de criminalidade ele é muito maior do que uma simples, entre aspas, Secretaria de Segurança Pública, como bem colocado pelo professor Laércio. A discussão, concordo plenamente, até já foi fato em algumas reuniões na Secretaria de Segurança, isso, aliás, quando eu ainda estava na Polícia Civil, hoje estou na Secretaria, vou voltar para a Polícia Civil, eu questionava o porquê que delegado é chefe do Departamento de Recursos Humanos, porquê que o delegado é chefe do Departamento de Informática, porquê que o delegado é chefe de tudo, quando o delegado é para fazer polícia. Pode até ser o gestor maior, se prepare para ser o gestor maior da sua instituição, vai estudar auditoria governamental, para não ser pego pelo Tribunal de Contas, mas quem tem... Todos os cargos de direção... mas você pegar todos os cargos de direção de uma instituição e você vai prestigiar a figura do delegado, e aí você tira aquele cara que foi tarjado para ir para a delegacia, investigar e colocar o bandido atrás das grades para tomar conta de computador. Nada contra o meu colega que está lá, que é até formado, é também analista de sistema. Mas aí você teria que ter uma estrutura, e aí questionei à época, quando estavas fazendo o último concurso para delegado, eu disse, por que não conversarmos com o governo do Estado e tentarmos fazer um concurso para administrador dentro da Polícia Civil, analista de sistema dentro da Polícia Civil, para que a gente possa fortalecer o arcabouço da instituição no seu sentido de gerir aquela instituição e deixa a polícia para quem sabe fazer polícia. Eu vou ter que pedir aqui um intervalo e em seguida voltamos para conversar sobre segurança e criminalidade. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre segurança e criminalidade. Queria colocar aqui o deputado Heitor Ferro na conversa para perguntar e como o povo pode se defender disso tudo? Olha, o povo é presa fácil. O cidadão, que ontem a minha palestra na universidade foi sendo empolgante, os alunos participando e tudo, e a classe apavorada com a hora que ia sair para poder pegar o ônibus para chegar nos seus bairros periféricos, porque a universidade estadual, pessoas que moram mais distantes,
Ou seja, nós nos transformamos em presa fácil desta violência. O povo apenas espera o quê? Que o Estado haja, né? Que o Estado faça o seu papel de reprimir, de inibir o crime contra todos nós. Aliado a isso, Jonas Luiz, tem o seguinte, é a impunidade. Como admitir, com relação aos inquéritos policiais, 300 inquéritos em apenas uma delegacia de polícia, sem autoria de crime, 300 famílias que foram feridas de morte, perdeu ou o filho, ou a mãe, ou o pai, e o que matou é como aquele leão que vai à selva, pega a sua presa, no outro dia ele volta, pega outra, e ninguém sabe quem foi. Esse é um aspecto. Vou dar um outro exemplo. E é aceitável um cidadão que mata uma pessoa ou duas, condenado a 30 anos de cadeia, e com 6 anos já está desfrutando da liberdade, convivendo conosco, e o que é pior, convivendo às vezes com um instinto muito pior, porque lamentavelmente o nosso sistema de ressocialização presidiária não existe, né? Muitas vezes se faz crítica, o Estado está dando isso ao preso, está tratando muito bem o preso. Eu digo, olha, tem que tratar bem, tem que transformar o preso em pessoa do bem, porque com 6 anos ele volta a conviver conosco. E para fechar, Jonas, temos um caso, um símbolo, o Andrade e o Laércio conhecem bem, que Mainha, famoso pistoleiro da região do Jaguaribe, matou, segundo informações da imprensa, 80 pessoas. Mas digamos que nos processos tenha sido 30, ou 20, ou 10. Foi morto em liberdade. Como admitir que um sistema penal nosso, uma lei penal, possa permitir que alguém que dentro dos autos matou 3 pessoas, ou 4, ou 5, essa pessoa esteja em liberdade para, inclusive, ser assassinado como foi? Eu acho que o caso de Maia é emblemático. Isso mostra como a nossa justiça, no que diz respeito ao Código Penal, é brando e incentiva o crime. Eu queria colocar aqui o Laércio para perguntar exatamente isso. E aí, Laércio, eu vou ficar tranquilo ou eu posso ficar... O que é que eu faço agora? Existe um lema nos bairros periféricos que diz o seguinte, pode chover, pode relampejar, eu só não quero é o raio. Só não quero? O raio. O raio hoje, talvez, com certeza, é a ferramenta da polícia, da segurança pública do Ceará mais temida, justamente por sua mobilidade, pelo seu poder de fogo, por ingressar em qualquer local. Então, essa questão do raio, eu acho que é assunto pacífico. E pelo tamanho da arma, pelo tamanho da arma, a Secretaria já está adquirindo novos veículos, motores, né, as motos em relação ao raio. Outro aspecto é a gente sair das chamadas soluções rápidas. Essas soluções que vendem rapidamente ao público. Não, aumenta isso aqui, reprime aqui, pena de morte aqui. O Código Penal está sendo revisto, desde 41, está atrasado. Alguns juristas já estão defendendo inúmeras mudanças em relação à parte recursal e alguns crimes que devem ter aumentado a sua pena ou diminuído a sua pena, de acordo com a sua perversidade social. Agora, o fundamental é que a gente junte esses elementos de repressão qualificada, e nós temos muito a aprender, delegado, com São Paulo, que investiu maciçamente em tecnologia da informação, em Minas Gerais, que investiu, deputado, maciçamente com um programa de referência nacional e internacional em reeducação do jovem infrator, a melhor política de socioeducativa para o adolescente. Ele volta. Mas é uma política de referência nacional. Pernambuco, o governador do estado tomando a frente, junto com o secretário de Planejamento. O Rio de Janeiro é um caso emblemático, é um caso que passava por uma mexicanização, passava por uma colombianização, teve que ter a UPP, que para mim até é uma agressão à Constituição, no caso ali é Estado de Defesa, artigo 136 da Constituição, e juntar repressão qualificada desses exemplos com o papel de prevenção do município, da sociedade civil, do empresariado, junto com o trabalho de reeducação. Repressão qualificada a curto prazo,
prevenção médio prazo e reeducação longo prazo. Quer dizer, resolver de imediato os problemas de Fortaleza, do estado do Ceará, nós não vamos resolver. Mas, pelo menos, nós abrimos um debate de forma muito mais substanciada, fundamentada, sem emoção, sem receitas fáceis. Até complementando, viu, Lécio, o que você está dizendo, eu já me pronunciei na Assembleia, tenho debatido muito essa parte, defendendo que a nova política de segurança pública tem que ter um novo sistema, que é justamente a ampliação do raio, como a periferia diz, que chova aí. Pode chover e relampejar. Só não quer é raio, porque tem medo. Então, o que eu vejo, e disse isso, é que esses meninos que hoje estão matando e morrendo, a época que o governador assumiu, eles tinham 10 anos de idade. Hoje estão com 17, com 18 anos de idade. Portanto, a política que nós temos que aplicar, essa de que é a longo prazo, deva ser justamente na condição educacional e de equilíbrio social com distribuição de renda. Pronto. E aí? Exato. O raio já está resolvido, que é o que nós temos para resolver o problema imediato. Isso aí não tinha como ser diferente, daí porque a força que o governador fez, o secretário fez junto ao governador para aumentar o nosso quadro raio, para aumentar a sensação de segurança da sociedade. No segundo momento, quando se fala na reforma do sistema penal, que o nosso Código Penal é de 1941, concordo, mas nosso problema hoje é processual. Nosso problema hoje é porque o sistema processual penal brasileiro, ele traz de volta esse bandido muito rápido para o seio da sociedade. E aí vem o terceiro grande problema, que as nossas CPPLs, elas não recuperam ninguém. Apesar de um trabalho hercúleo que está sendo feito pela doutora Mariana, na frente da Secretaria de Justiça, com vários projetos, tentando recuperar e trazer para a própria 12% são recuperados. Pronto, sofre o grande problema... no mercado de trabalho. Pronto, que a própria sociedade... Exatamente, mas a própria sociedade, ela rechaça esse recuperado. Ela deixa de lado, ela mantém ele na marginalidade. O dono de uma empresa dificilmente vai empregar uma pessoa que é egresso do sistema penal. E aí a sociedade tem que repensar esta forma de ver o preso, se não é o fato dos direitos humanos de tratar bem, já que é um ser humano, seja pelo menos egoísta e imaginar que aquela pessoa vai ficar 3 ou 4 anos e vai voltar para o teu lado. Então, fortaleça, eu não concordo com direitos humanos, mas vou pensar só em mim, eu quero que ele seja ressocializado, porque ele vai voltar para o meu lado, no seio da sociedade. Então, esse trabalho todo que tem sido feito, mas a nível social, e aí vem o trabalho a longo prazo que está sendo feito na Secretaria de Segurança, tenho certeza que ainda tenho apenas 15 anos de polícia, ainda tem uns 10 aí pela frente, que vou ver os frutos que nós vamos colher do que está sendo plantado agora. Nós estamos vindo de um período muito difícil, principalmente da nossa Polícia Civil, em termos de efetivo, em termos de trabalho realmente do Mistério, que não estava sendo alcançado, mas agora tenho convicção que o que está sendo feito, a nível de secretaria, nós vamos colher esses frutos a longo prazo. Até porque, lhe confesso, nós trabalhamos hoje, uma média, nós temos 30 mil presos por ano. Aí você diz, Andrade, como é que tu coloca 30 mil presos atrás das grades? Tu nem tem presídios para tudo isso, porque eles voltam e já foram presos 3 vezes, 4 vezes, sequestradores que ficam 1, 2, 3 anos, mas é o problema processual. Resolvendo esse problema processual, para que esse preso fique mais tempo e realmente pague pelo crime cometido, que ele seja ressocializado. De inibição. Que ele seja ressocializado e volte para o seio da sociedade, entendendo que ele cometeu o crime, pagou pelo delito, ele vai voltar para viver em sociedade. E esses trabalhos estão efetuados a nível de Secretaria de Segurança e voltando para aquele que vai limpar a nascente do rio que está vindo poluída lá no comecinho, lá na sua foz. Então vamos trabalhar para que tudo isso de forma ordenada e concatenada, acredite sinceramente, não são palavras de só um profissional de segurança pública ou de alguém que coordena a Coordenadoria Operacional da Secretaria de Segurança Pública. É realmente não só a vontade de que isso aconteça, é acreditar que isso realmente não estamos há alguns anos de melhorar substancialmente a situação de segurança pública do Estado. O secretário ele coloca uma coisa muito interessante lá na Secretaria, nas nossas reuniões de comando. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, eu sou secretário de Segurança, fui secretário-chefe da Casa Militar, hoje sou coronel da Reserva da Polícia Militar. Tenho convicção que, enquanto estiver aqui, vou fazer meu trabalho com galhardia e sei que tudo que estou plantando aqui, esses louros não virão para mim, virão para um sucessor. E que venham esses louros para um sucessor do nosso secretário e que essa pessoa realmente venha ter uma sociedade mais segura e nós não temos a menor sombra de dúvida
que isso vai vir Mas acontecendo. Andrade, só enfatizando, se não melhorar, não vai ter louro para ninguém. Mas vai melhorar, deputado. A questão é essa. É porque a cobrança é imediata e o resultado ele é imediato e longo prazo. Porque só tem aumentado. Mas aí é que está o X da questão. O trabalho que hoje é feito na Secretaria de Segurança Pública, ele é de estagnar. Vou voltar para São Paulo, que foi colocado aqui pelo professor Laércio. Nós tivemos um problema sério em 2007, deputado, quando o governador Cid Gomes assumiu seu primeiro mandato, que nós perdemos uma verba federal por conta de um índice de criminalidade que não chegou à realidade deste índice lá em Brasília. E foi distribuída uma verba para os estados que eram mais violentos no aspecto de homicídio. E nós tínhamos um índice de homicídio, nós tivemos que refazer esses índices, isso ainda na gestão do Dr. Roberto Monteiro, e o governador disse, puxa vida, como é que eu tenho um índice de homicídio desse tamanho no início da minha gestão, e por que eu não fui agraciado com essa verba federal, que foi para Alagoas, foi para Pernambuco na época e Bahia. Os maiores índices. Os maiores índices. E aí descobriu-se que, nada contra quem estava na frente, mas os números foram maquiados. O que ocorre hoje e de... Não é que precisava matar mais. Os números, as mortes existiram, mas não foram divulgadas. Então, como as mortes não foram divulgadas, é o que a gente chama de maquiar índice criminal. Coisa que hoje não acontece na Secretaria de Segurança Pública, todos os índices estão no site da Secretaria. Aconteceu isso. Que aconteceu em São Paulo e estão querendo mudar, estão tentando, já viram que pisaram na bola. Tanto é que o novo secretário, por que é que o índice de São Paulo saiu de 10 para 100 mil, de repente subiu de 15 para 100 mil, 50% em 2 meses? Socialmente falando, está errado. Como com a sociedade que tem 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, de repente está com 15 homicídios a 100 mil habitantes? Simples detalhe. São Paulo contava por evento. Se você tivesse um evento onde morresse 4 ou 5, eles contavam um homicídio que eles contavam por inquérito policial. Então, eu tenho um inquérito policial para apurar homicídio de fulano, cicrano, beltrano, e ali você contava um evento homicídio. E aí você traz de uma estratosfera X para X dividido por 8. É isso que tem que ser colocado. Doutor Laércio Noronha, nós estamos já chegando ao final do programa, mas eu queria que em 1 minuto o senhor me dissesse o seguinte: fiquei preocupado com o deputado Heitor Ferro, que falou que quando o governador assumiu, as crianças tinham 10 anos e hoje têm 17 anos, e como é que a gente deve fazer para as crianças de 10 anos hoje aos 17 não mais se tornarem? Jonas, a gente tem que se lembrar que nós temos a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Então, a gente se preocupa demais com a segurança pública, inclusive a Secretaria. 98% dos recursos da Secretaria de Segurança vai para a segurança pública e menos de 2% para a defesa social. O Ceará tem um exemplo formidável em relação aos conselhos comunitários de defesa social. Eu acho que isso é a base de qualquer transformação em nível municipal. É uma franquia social, é um projeto de inovação. Do ponto de vista metodológico, para atrair a juventude, a criançada, nós temos que envolver os conselhos em qualquer tipo de planejamento. E os conselhos deixarem de reivindicar mais a segurança pública e a defesa social. Elas abandonarem um pouco o Estado e cobrarem dos municípios. Porque os grandes problemas da defesa social não estão em nível estadual. Até para que eles não se tornem delatores, como alguns são conhecidos nos bairros. Então, o problema da juventude, o problema da violência na periferia, a gente resolve com defesa social. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo no programa Universidade Viva, hoje falando sobre segurança e criminalidade. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta e, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e cada um dos senhores tem 1 minuto para as suas considerações finais, apenas para lembrar que 1 minuto tem 60 segundos. Né? Vou começar ali com o deputado Heitor Ferro. Olha, Jonas, eu fiz a minha defesa e tenho repetido com relação a uma nova sinalização que o governador dá com relação à motorização, moto. Até porque os dados que eu levei para a Assembleia nos estarrece com relação aos gastos feitos com o programa Ronda do Quarteirão. O governador do estado comprou da Toyota Newland 166 milhões de reais em carros. Veja bem, 166 milhões de reais. E gastou com a manutenção
preventiva e corretiva desses carros, 81 milhões de reais, a metade. Se a nossa polícia, com o desejo que tem de atuar, tivesse à sua disposição motos, nós reduziríamos aí a 90% essas despesas. Portanto, houve um erro na concepção da segurança pública do governo Cid Gomes. Espero que nesse restinho de ano e no ano que vem, nós tenhamos um outro perfil, se ele realmente implementar uma nova política com relação à motorização, que deva ser motos com o estilo, com o mesmo perfil do raio. Aí sim, eu acho que a repressão, certamente, nós teremos mais efeito. Ok. Andrade Júnior. Todo investimento na área pública é complicado. E tem que ser, porque a gente está gastando o dinheiro do povo, não pode ser uma forma rápida, não pode chegar lá, tirar do cofre e gastar. Temos os tribunais, temos todo o Poder Legislativo para fiscalizar o Executivo nos seus gastos. Esse gasto, esses projetos que o secretário implementou já desde o início, uma batalha grande para fortalecimento desse policiamento ostensivo de motocicletas, mas não apenas o policiamento ostensivo normal, tem que ser o policiamento treinado, porque nós temos 200 motocicletas, chamado nosso POGIM, né, o policiamento ostensivo geral de motocicletas, mas ele tem que não ser só um policiamento de motocicleta, ele tem que ser um policiamento de motocicleta com treinamento do raio. Então, além, formamos o homem está sendo formado, é um policial que tem uma gratificação diferenciada por conta da força que ele desempenha durante o seu trabalho, e agora temos convicção que com as 80 equipes do raio, conseguiremos cobrir toda a Fortaleza região metropolitana, diminuir esses índices de criminalidade e fortalecer, como bem colocou o professor Laércio, a segunda parte do título da Secretaria, Defesa Social, que é o trabalho realizado pelo Coronel William, que foi comandante da Polícia Militar do Estado de Ceará, que está repaginando todos os nossos conselhos de defesa social com esse sentido, que o Conselho de Defesa Social chegou a um ponto onde os conselheiros eles tinham intuitos políticos e não olhavam para a sua comunidade, para a comunidade que eles representavam. Então, hoje existe esse trabalho realizado de fortalecimento da defesa social, como eu disse, a segunda parte do título da nossa secretaria, e na parte de segurança pública, principalmente esse policiamento ostensivo com raio. Temos convicção que isso vai diminuir e estabilizar os índices de criminalidade de Fortaleza região metropolitana e no estado de Ceará. Doutor Laércio Noronha Xavier. Olha, eu acho que é chegada a hora dos prefeitos também chamar a responsabilidade para si. Tanto o prefeito de Fortaleza como de Caucaia, de Horizonte, as prefeituras também são responsáveis pelos índices de violência, ou pela omissão, pela falta de políticas públicas, ou pela leniência administrativa, ou a falta de zelo com as comunidades mais carentes, porque são das comunidades mais carentes onde a gente vê mais tráfico de droga, mais homicídio. Quanto menor o IDH, mais o índice de criminalidade. Isso são valores inversos na nossa sociedade. E não culpar apenas a secretaria. Eu acho que a secretaria tem erros, está tentando avançar, resta pouco tempo, né? O nosso modelo, na verdade, de privilegiar a repressão é um modelo absolutamente equivocado. Não estou falando do Ceará, o modelo que o Brasil herdou desde o período da ditadura, mas é fundamental que os municípios chamem para si essa responsabilidade. Dizer que vai desmontar os ambientes criminosos, que vão combater a violência no seu cerne, na sua base, na sua gênese. E não deixar apenas para um trabalho de repressão, qualificado ou não, feito pelos órgãos policiais de repressão. Ok, agradeço muitíssimo a participação dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal no youtube.com/FGFIES, onde você encontra esse e outros programas gravados e produzidos pelo canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.